O Ministério Público Gaúcho, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Júris vistoriaram nesta segunda-feira que passou, ontem, né? O Presídio Central de Porto Alegre, ou Cadeia Pública, como passou a ser chamado. O objetivo foi o de reforçar a denúncia de violação dos direitos humanos na maior prisão gaúcha. Hoje, o Central tem 4.824 presos. A capacidade é para 1.905. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o promotor de Justiça de Execução Criminal, Dr. Luciano Preto, que acompanhou essa vistoria. Tudo bem, promotor? Seja bem-vindo ao SBT Rio Grande, obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, eu agradeço. Não é novidade essa vergonha que representa o Central, já foi denunciado há muito tempo como o pior presídio brasileiro, né? O Presídio Central, aliás, a Cadeia Pública de Porto Alegre, mudou o nome, mas o conteúdo ainda é o mesmo, né? Tem uma interdição que já data de mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 25 anos. E ela não consegue ser cumprida jamais, né? Porque esse é um assunto, Marcelo, que é a segurança pública, em especial o sistema penitenciário, é um assunto que governo nenhum, e não é esse, nem o anterior, e nem o outro, governo nenhum há muitas décadas ignora, ou praticamente ignora. Nós chegamos numa situação que é a de hoje, que vocês estão mostrando direto aí, né? Presos em delegacia. Tratam como escória da sociedade e devem ser punidos drasticamente com essa falta de recuperação básica que existe em presídios como esse, né? Não, no Central o tratamento penal é perto de zero, né? E existe um esforço muito grande, a gente sabe porque a gente acompanha, conversa com os profissionais que são encarregados disso, mas é muita gente, são quase 5.000 presos. E aí um corpo técnico de, enfim, vamos imaginar 10 ou um pouco mais que isso, profissionais, às vezes até menos, né? Então é humanamente impossível fazer o que a LEP manda fazer. A Lei de Execução Penal ordena que quantos agentes por preso? Esse número não, a LEP não define isso. Não define isso. E existe uma definição que é baseada em estudos internacionais, tal, que seria em torno de 6 presos por agente. Um pouco, ou 8, eu também não tenho certeza sobre isso. Mas o fato é o seguinte, o fato é que nós estamos infinitamente aquém do número necessário. A APCAM, a Penitenciária de Canoas, que não foi aberta até hoje, porque não tem como abrir, porque não há funcionários para o funcionamento. Questão humana, então. É bastante grave. Tem que fazer concurso e chamar os agentes para poder abrir. Existe um concurso e serão chamados agentes, é o que se ouve, agora no final do ano. Parece que dezembro. Mas isso vamos ainda ver não se sabe, né? Para frente. Eu quero convidar o senhor para assistir uma reportagem, porque a situação insustentável que também existe, a gente mostrou ontem, quase que diariamente aqui, a gente mostra. Ao longo do programa a gente sempre mostra, né? Sim. É a questão da superlotação nas delegacias de polícia de Porto Alegre e região metropolitana. Hoje, 156 presos aguardam por vaga no sistema carcerário. Hoje, né? Hoje, terça-feira. 156. Ontem era uma mais, ontem eram 157. Nas delegacias, de um modo geral, aguardando vagas. Porto Alegre e região metropolitana. A nossa equipe agora, de manhã, Marcelo Chamali, percorreu algumas delegacias para mostrar a situação. Vamos ver como é que foi. As algemas não têm prazo para sair dos pulsos. 24 horas por dia. Presos em viaturas policiais que viraram cadeias de lata. A situação degradante se repete em todas as delegacias de pronto atendimento da região metropolitana. Como é que uma pessoa vai se integrar à sociedade preso assim desse jeito, que nem um bicho? A gente tá que nem um bicho aqui, ó. Em Canoas, a DPPA começou a semana com 65 presos provisórios, custodiados por PMs no pátio da delegacia, como se fosse um presídio a céu aberto, a menos de 2 quilômetros da penitenciária da cidade, que poderia receber quase 2.500 homens, mas está praticamente inoperante. Diante do caos nas DPs, o Sindicato dos Policiais Civis defende a interdição das delegacias de pronto atendimento, fato que pode agravar o cenário do combate à criminalidade no Estado. O que fazer com esses presos se não há vaga no sistema prisional e daqui a pouco as delegacias são também interditadas e esses presos vão ficar nas ruas ou em viaturas
da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, mas é uma incógnita, não saberia exatamente precisar o que vai acontecer se uma decisão nesse sentido for tomada. Desde o dia 11 deste mês, a Justiça interditou o Instituto Penal Piubuc aqui na capital. A casa prisional, que funcionava no regime semiaberto, foi transformada em um centro de triagem para abrigar detentos que esperam vagas nas cadeias gaúchas. Mas a superlotação do sistema carcerário tornou a estratégia da Secretaria de Segurança Pública ineficaz. Para piorar a situação, denúncias de agressões contra presos foram levadas ao Ministério Público. A promotoria vai investigar se a violência foi praticada por outros detentos ou por policiais militares. Equipes de policiais militares se alternam em escalas para custodiar presos. Deixam de fazer o trabalho de rua, função que já tem reflexos também entre agentes da Polícia Civil. Nós já temos relatos de alguns policiais no sentido de que eles estão deixando de cumprir alguns mandados de prisão por não saberem, né, onde colocar esse preso que porventura seja localizado e capturado pela Polícia Civil. É claro que aquelas situações de maior gravidade, um indivíduo que ele tem mandado de prisão lá por homicídio, por latrocínio, por estupro, essas prisões estão sendo sim realizadas. Mas outras que eu diria que não são de indivíduos tão perigosos como esse que eu acabei de mencionar como exemplo, estão sim deixando de ser realizadas essas prisões. Bem, está uma situação que a gente mostra quase que toda semana aqui. O que fazer nesse momento? Estão prendendo tanta gente, já vários relatos de comandantes da brigada dizendo que já prenderam o mesmo humilhante aí, como eles dizem, né? 10, 12 vezes e voltam para as ruas. Por quê? Porque tem que abrir espaço à cadeia, libera alguém para poder... Essa conta matemática não vai fechar tão cedo, né? Não. O que fazer? A polícia tem que parar de prender os bandidos e deixá-los soltos? Eu achei bastante bom. Eu trabalho com isso há quase 13 anos. Na promotoria de fiscalização dos presídios. E eu achei bastante interessante o que o delegado Sérgio falou, de que hoje já estão, em outras palavras, ele diz, selecionando quem prender. Não há a menor dúvida de que nós chegamos nesse ponto. Porque absolutamente não há a menor condição de vaga. Quando tem vaga, que é o caso de Canoas, que foi mostrado, não tem gente para trabalhar. Então, assim, como eu disse, é um abandono histórico. Mas isso também reflete, eu chamo de círculo de ódio. A sociedade sofre uma violência, né, e quer que aquele sujeito que cometeu a violência desapareça. A sociedade como um todo não tem a noção de como é que isso vai ser feito. E nem tem que ter. Quem tem que ter essa noção, e tem, é o Estado. Para isso tem que cumprir a lei, para isso existem as normas legais, as leis. Só que os governantes, e eu repito, há muitas décadas, se aproveitam do desconhecimento do povo, né? Para justificar, deixa lá apodrecer na cadeia, que é o que todo mundo quer. Que apodreça na cadeia, é o que o gaúcho gosta de falar. Exatamente, né? Mas só que esquecem que o sujeito não vai apodrecer na cadeia. Pelo menos a grande maioria não vai apodrecer. Vai se recalcar ainda mais, vai voltar sair, mais perigoso ainda. Vai entrar para a cadeia, que é uma escola do crime. Isso, qualquer cidadão hoje sabe disso. A cadeia é a escola do crime, só aprimora a má tendência que o sujeito possa ter. O Estado não cumpre a sua parte. Nós estamos hoje vendo esse circo de horrores aí. O Instituto Piubuc foi fechado porque nós fomos até lá, filmamos a situação. Os relatos de violência serão, sim, ao menos tentados apurar as autorias, né? Mas é certo que nós temos ali pessoas contidas, daquela maneira que vocês mostraram, e policiais num nível de estresse também altíssimo, evidente. Certo? Por quê? Porque estão fora da função, porque eles estão ali mal acomodados, enfim. E nem é atribuição deles, né? Não é atribuição. A brigada entrou em 94 com a história lá do Melário, nunca mais saiu, tá? 23 anos ali, tapando buraco, naquela gambiarra de segurança pública, precisaria concurso para substituir esses policiais, né? Embora muitos nem queiram sair, pelo que eu sei, né? Tem parece que cai uma mais na conta lá, né? É verdade? Essa parte eu acho que não sou eu que devo responder, né? Mas o senhor sabe, pode não responder. A gente sabe que é evidente que o policial que trabalha nessas funções tem, não sei se é pelas
diárias, que eu ainda nem sei, que eu nem sei, na verdade, se ainda são pagas, porque foi discutido isso há algum tempo. Se tiver lotado um batalhão de outra cidade, certamente. O fato é o seguinte, o fato é que, obviamente, algum ganho financeiro ele deve ter. Né? Mas não é essa a questão. A questão é nós nos darmos conta, a sociedade como um todo, nos darmos conta que não dá mais para a cada 4 anos mudar o que se entende por segurança pública. Não é mais possível isso. Eu acho que está... Qual a solução, seu Viana? Acho que está mais do que na hora de profissionalizar, de passar essa tarefa para quem conhece o problema. Não pode. Modestamente eu vejo sim. Se nós estamos há tantos e tantos anos, chegamos nessa deficiência, com esses déficits, o déficit é eterno. Hoje em dia está acima de 10 mil vagas o déficit, mas é um déficit que existe há sempre. Nós temos uma ação, o Ministério Público venceu uma ação, propôs uma ação civil pública há anos atrás, que só está correndo multa. Entende? Então, assim, as instituições fazem o seu trabalho, ok, mas o Estado, por N razões, não consegue fazer ou não faz a dele. Ora, me parece que segurança pública cada vez mais está comprovado, tem que ser tratada, cuidada por técnicos. O Estado, com o recolhimento de impostos, com isso aqui, só tem que pagar a conta. Seja ela qual for, porque o cidadão está pagando a conta. O senhor sugere, então, uma privatização do sistema? Não, absolutamente público não. Ainda. Eu acho que as instituições... Mas dinheiro de onde? Bom, isso é planejamento. Você sabe que a justiça ela é elitizada, a justiça tem recursos. Parte desse dinheiro, ou de multas, ou da própria justiça, não tem como direcionar isso para a segurança pública? Sim, e já foi feito muitas vezes isso. Muitas vezes o Ministério Público e o Judiciário já encaminharam valores para esse fim. O problema não é esse, exatamente, na minha visão, sim, Marcelo. Claro. Eu deixo isso bem claro. Eu Luciano Preto, promotor de justiça, mas eu, Luciano Preto, eu não estou falando pelo Ministério Público. Perfeito. Na minha visão, não deveria haver, com todo respeito, Secretaria de Segurança Pública. Isso tinha que haver um grupo formado por instituições que conhecem o problema, porque existem pessoas no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, na OAB, na PGE, que conhecem o assunto. Deveria ser, então, um setor do Poder Judiciário e não do Executivo. Não sei. Como eu te disse, isso deveria ser organizado por quem compreende a parte. Essa parte administrativa não me toca. Sim. O que me toca é verificar o problema. Do jeito que está, não funciona. Do jeito que está, comprovadamente não funciona. A cada 4 anos nós trocamos a maneira e ficamos nesse caos aí que a gente está vendo. Promotor, Luciano Preto, muito obrigado pela sua presença aqui na SBT Rio Grande. Tá bem? Obrigado pelos seus esclarecimentos.